vida do pastor Jânio. Então hoje nós vamos dar uma palavra direcionada a obreiro, mas pode ficar tranquilo que vai sobrar muita coisa para você. Então eu quero que você preste bastante atenção no que vamos ensinar. Quero que você preste bastante atenção. Se doer, geme. Se apertar, grita. Mas desviar, não desvia não, pelo amor de Deus. Então a palavra que Deus tem para nós, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Irmãos, nós estamos em um culto de ensino da palavra de Deus. E como eu estou num culto de ensino, eu preciso falar. Eu cheguei aqui um pouco mais cedo, meus irmãos, e me dobrei em oração. Um pastor visitante não pode chegar mais cedo da igreja do que a gente da igreja. Não pode. Eu cheguei aqui e me pus em oração. Enquanto eu estava orando, eu escutei pessoas conversando na máquina da igreja. A igreja não pode conversar enquanto os outros oram. Esse culto que você está ofertando é para Deus, não é para mim não. Se fosse para mim, eu não teria recebido ele bem desse jeito não. Estou falando da parte de Deus. Eu vim aqui com a autorização de Deus. Eu não vim a passeio no Acre. Eu não viajei quase 5.000 quilômetros para fazer turismo. Primeiro que nem tem área de turismo aqui. Eu não vim fazer turismo. Eu vim pregar o Evangelho. Eu vim falar de Jesus. Então, irmãos, tudo começa com oração. Tudo não começa cantando não. Eu não gosto de pregar sem antes orar meia hora. Enquanto o Josemar e o Paulo foi para visitar a fazenda do Paulo ali, eu fui para o meu quarto orar. Saí da oração, tomei meu banho e vim para a igreja. Cheguei aqui, o que eu fui fazer? Orar. Mas orei isolado com poucas pessoas aqui. Culto começa com a oração. Pregador que não ora não é digno do que prega. Cantor que não ora não é digno do que canta. Não. Se você não orar, o que você está ofertando para os outros vem de onde? Oração é contato do crente com o céu. Oração é contato do crente com o céu. Se você não ora, de onde está vindo o que você está entregando? A Bíblia diz: andarão dois juntos se não houver acordo? Se você não comunica com Deus, como pode dizer que é amigo dele? Se não fala com Ele, como pode dizer que é amigo dele? Culto começa com oração. Pastor Luiz, desculpa intrometer, mas eu preciso ser fiel. Eu louvo a Deus que eu encontrei um pastor de verdade nesse lugar. Eu encontrei um homem de Deus nesse lugar. Inclusive foi um dos que estava de joelho comigo aqui. Irmãos, Mateus 14:13. Abra sua Bíblia. Mateus 14:13. Hoje nós vamos dar uma palavra direcionada a obreiros, mas direcionada a todos nós que lideramos de certa forma. Porque além dos obreiros tem liderança de círculo de oração, tem liderança de crianças, tem liderança de departamento. Então todos nós vamos aprender. Mas também vamos falar sobre a responsabilidade de quem são liderados. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Mateus 14:13 está escrito assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali para um lugar deserto, apartado. Sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. Jesus saindo, viu uma grande multidão. Tendo compaixão dela, curou os seus enfermos. Sendo chegado já tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comidas para si. Jesus, porém, lhes disse: não é misto que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse:
trazei-o aqui. Tendo mandado que a multidão assentasse sobre a erva, tomou os 2 pães, os 5 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou e partiu, e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos e saciaram-se, e levantaram os que sobejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Podeis assentar, irmãos. Eu quero que você preste bastante atenção naquilo que será ensinado essa noite. Eu quero que você saia dessa igreja edificado pela palavra do Senhor. Eu quero que você saia daqui cheio do Espírito Santo, compreendendo o seu dever no reino de Deus. Nós, os obreiros, compreendendo o nosso dever no reino de Deus. Alguém pode dizer esse ensinador para mim, fazendo favor? Irmãos, essa primeira multiplicação dos pães, ela nasce de um contexto interessante. Ouve depois da glória. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Irmãos, esse contexto, ele nasce em uma situação complicada. Quando Jesus se retira, está escrito, Jesus ouvindo isso, retirou-se dali. Por que Jesus retirou-se dali? Jesus, ele ouviu o quê? Toda vez que você encontrar depois disso, ou alguém ouvindo isso, você olha o contexto para saber do que se tratava. E aqui, Jesus ouvindo isso, Jesus ouviu o quê? João Batista tinha sido carcerado e acabou sendo degolado na prisão. Então os discípulos foram até lá, pediram o corpo de Jesus, tiraram da prisão, já sem cabeça, que havia sido degolado, foram e enterraram João Batista e foram anunciar a Jesus. Então Jesus ouviu o quê? Jesus ouviu que o seu primo, Jesus ouviu que o seu precursor, Jesus ouviu que aquele que tinha 5, 6 meses de idade, diferença de Jesus, ele havia sido degolado. Aquele que batizou o próprio Jesus, ele havia sido degolado e enterrado sem cabeça. É triste participar de um velório, é triste. É terrível participar de um velório de um amigo. Aqui o velório não era apenas um amigo. Jesus não participou do velório, mas ficou sabendo que o velório desse amigo aconteceu com ele sem a cabeça, seu primo sem a cabeça. Então Jesus, movido, triste, ele se retirou dali para um lugar deserto. Jesus se retirou para onde? Para o deserto. O deserto é o lugar que ninguém de nós quer ir. O deserto é o lugar que ninguém de nós procuramos em condições normais. Ninguém procura. Então Jesus se retirou para um lugar deserto, apartado, porque Jesus estava de luto. Jesus se retirou para chorar. Jesus se retirou para lamentar a morte do seu primo, do seu precursor, do seu amigo, do seu batizador. Jesus, ele se retirou para um lugar deserto para chorar, porque era um dia de luto, e Jesus era uma liderança, não é? Jesus era uma liderança, e nesse momento ele estava de luto. Mas o povo, sabendo disso, seguiu a pé desde a cidade. O povo sabendo de quê? Não é sabendo do enterro, não é sabendo do velório, não é sabendo da morte de João Batista, sabendo que Jesus havia se retirado para o outro lado. Então eles resolvem fazer uma volta a pé. Para fazer um contorno, o lago de Genezaré media cerca de 25.000 metros por 15. Cerca de 25.000 metros por 15. Então Jesus atravessou no barco e eles deram a volta a pé, mais ou menos 15.000 pessoas. Quando Jesus chegou do outro lado, Jesus saindo, viu uma grande multidão, possuindo de íntima compaixão para com ela, fez o quê? Curou os seus enfermos.
Jesus atravessou, eles deram a volta. Quando Jesus aproximou da margem, eles já estavam esperando. Isso é, percorrer uma longa distância para ouvir Jesus, para participar de um ensino de Jesus, porque eles não sabiam que Jesus estava de luto. E quando eles chegaram à beira do rio, Jesus estava de luto. Eles chegaram à beira do rio, a sua liderança estava em um momento difícil, a sua liderança estava no momento de luto. Então, quando eles aproximaram da margem, a Bíblia diz que Jesus, vendo essa multidão, ele ficou possuído de íntima compaixão para com ela e curou todos os seus. Liderança às vezes tem que largar o seu sofrimento de lado e cuidar do problema dos outros. Liderança às vezes tem que largar o seu luto de lado e chorar por alguém. Liderança às vezes eles têm que largar o seu choro, engolir o seu choro para ajudar alguém. Jesus aqui esqueceu do seu choro, esqueceu do seu luto, porque viu uma multidão do outro lado. Mas eu quero te dizer uma coisa, mas isso aconteceu porque Jesus viu também nos liderados um esforço de ir até Ele. Isso aconteceu porque Jesus viu nas pessoas a prontidão de o procurar. Porque isso não isenta você de suas responsabilidades. Faça o seu melhor, esforça-se, vá à procura de Jesus, e certamente você vai o encontrar, e Ele vai fazer o que é necessário pela sua vida, porque Jesus é um líder excelente. Jesus viu a multidão, mas um líder não pode enxergar apenas a multidão, ele tem que enxergar mais do que isso. Jesus, ele viu a multidão, e a Bíblia diz que ele teve o quê? Compaixão e curou todos os seus. Jesus, ele não apenas enxergou a multidão, enxergou a sua necessidade. Jesus não enxergou apenas as pessoas, enxergou as suas necessidades. Líder não é aquele que enxerga apenas a pessoa, é aquele que entende as suas necessidades, é aquele que compreende o seu sofrimento. Liderança excelente é aquela que enxerga além da face das pessoas, porque atrás desse rosto que eu estou vendo pode ter alguém depressivo, atrás desse rosto que eu estou vendo pode ter alguém doente, atrás desse rosto que eu estou vendo pode ter alguém desesperado, atrás desse rosto que eu estou vendo tem alguém quase pegando os pontos e desistindo. E eu, como bom líder, você como bom líder, temos que enxergar além e compreendermos a necessidade das pessoas. Paulo Viana, pessoas têm necessidades, pessoas têm carências, pessoas têm dependências, e nós, como bom líder, temos que enxergar isso. Hoje é realmente um culto de ensino. Eu quero que você ouça, que você entenda, que você aprenda, que você pratique o que está sendo ensinado aqui essa noite. Um líder, ele tem que ter a capacidade de enxergar muito além do rosto das pessoas, mas compreender o que está acontecendo com elas. Aleluia, Jesus! Quantas vezes ouvimos dizer: fulano morreu de depressão. Rapaz, e eu não sabia. Não sabia, porque você passava por ele todo dia, mas não parava para prestar atenção. Não sabia, é porque na verdade você não estava prestando tanta atenção nele, você apenas viu. Jesus, ele viu aquela multidão e compreendeu o seu sofrimento. Isso é papel de liderança, e nós, como bons líderes, temos que ver além da face das pessoas. Então Jesus, saindo, teve compaixão da multidão e curou seus enfermos, deixou o seu luto de lado, deixou o seu sofrimento de lado. E o que eu aprendo com isso aqui? Isso é para nós líderes, para lideranças. O que eu aprendo aqui? É que os problemas dessa vida não
sofrimento que ele está passando. Um líder jamais pode abandonar o seu ministério. Jesus cumpriu o seu ministério, estava num dia de luto, mas ele não abandonou o seu chamado, mesmo em um momento difícil. Jesus foi escolhido por Deus para vir à terra cumprir o ministério, e ele não abandonou o ministério quando estava no pior momento da sua vida. Não abandonou, porque Jesus, quando ele estava subindo para o Monte das Oliveiras, nos últimos dias, próximo da crucificação, tem um versículo na Bíblia que garante a minha estadia nessa igreja hoje. Tem um versículo aí que garante a minha estadia aqui, pastor José Marcos, que é quando Jesus chegou no monte, os discípulos se prostraram para orar e depois até dormiram. Mas a Bíblia diz: e Jesus, seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orou. Pai, se possível, faça esse caso. Mas contudo, se não tiver como, faça a tua vontade. Jesus, ele fez o quê? Enquanto alguns dormiam, ele foi adiante. Enquanto alguns não aguentaram, ele foi adiante. Um bom líder, mesmo quando ver alguém desistindo, ele tem que ter capacidade de ir adiante. Ele tem que ter capacidade de aguentar e ir um pouco mais adiante, mesmo quando tudo parece difícil. Os discípulos dormiam, Jesus não. Os discípulos cansaram, Jesus, ele foi um pouco mais adiante. E ele indo mais adiante garantiu a minha salvação, porque ele orou ao Pai e o Pai não passou dele o cálice e ele foi para a cruz, porque ele teve a capacidade de ir um pouco mais adiante. E ali ele estava como homem. E ele ensina para nós, líderes, que devemos sempre ir um pouco mais adiante. Quando parece não ter mais jeito, vai um pouco mais adiante. Quando parece não ter mais força, lute, mas vai um pouco mais adiante. Vai um pouco mais à frente, irmãos. Por favor, vá um pouco mais à frente. Não desista por nada. Essa é a palavra de Deus ao nosso coração. Vamos caminhar um pouco mais. Vamos ir mais adiante. Vá se arrastando, vai se ajoelhando pelo chão, mas vai um pouco mais adiante. E aqui Jesus deixa o luto de lado e cumpre o seu ministério. Sendo chegado já tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comidas para si. Eu vou ler o versículo seguinte porque é necessário. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Eles chegaram para Jesus e disse: Jesus, o lugar aqui é deserto, a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comidas para si. Se a multidão foi até eles, é porque tinha expectativa de que eles tinham alguma coisa para oferecer. Se a multidão foi até eles, porque esperava que dali sairia alguma coisa. Então a multidão foi na expectativa de receber algo. E de repente, eles chegam para Jesus e dizem: Jesus, aqui é deserto e a hora é já avançada. Posso te dizer uma coisa? Um bom líder nunca é tarde demais para ele resolver as coisas. Um bom líder nunca é tarde demais para ele acreditar em um milagre. Os discípulos disseram: é tarde demais, mas para Jesus nunca é. Para um bom obreiro nunca é. Para um bom crente nunca é tarde, porque ele acredita, porque ele é um bom líder. Um bom líder, ele nunca desiste. Um bom líder pode gemer, mas não desiste. Um bom líder pode chorar, mas não desiste. Para um bom líder nunca é tarde demais. Alguém chega no hospital com a má notícia para uma liderança e diz: eu recebi um diagnóstico de que meu pai, minha mãe e meu irmão está canceroso. O bom líder, ele diz: vamos orar, porque Jesus pode fazer. O bom líder diz: vamos clamar a Deus, porque Deus pode todas as coisas. Para um bom líder nunca é tarde demais. Os discípulos disseram: é tarde demais. Despede a multidão. Jesus olha para eles e diz: dai-lhe vós de comer.
Jesus dirige para os discípulos e diz para ele: dai-lhe de comer, porque bons discípulos têm que ter o que oferecer para alguém. Bons discípulos têm que ter o que oferecer para as pessoas. Então Jesus diz: dai-lhe de comer. Mas eles não podiam ter naquela hora, portanto Jesus não o repreendeu aqui, porque eles não podiam ter o que dar àquelas pessoas, já que eles vieram de um velório, já que eles vieram de um momento de luto e ficaram o dia todo com Jesus. Eles realmente não tinham que ter o que oferecer naquela hora. Por isso Jesus não os repreendeu, mas deu-lhe um ensinamento. Não os repreendeu, mas deu-lhe um ensinamento. Então lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Isso é comida para uma pessoa durante um dia. Era o que um cesto carregava. Então, olha bem, então disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Jesus olha para eles e diz: então trazei-o aqui. Um bom líder, ele tem a capacidade de absorver qualquer informação e lidar com ela sem causar problema. Jesus não basta despede a multidão porque tem pouca coisa. Não. Jesus falou: então traz um pouco que tem até mim. Deus, traz até mim. Trouxeram até Jesus. Jesus fez o quê? Para não causar alvoroço, para não causar tumulto, Jesus pega a multidão e diz: assentai-vos aí sobre a relva, sobre a grama, assentai-vos aí. Jesus colocou todo mundo sentadinho, porque Jesus é organizado. Hoje tem um grupo aí desorganizado. Jesus era organizado. Igreja tem que ser organizada, liderança tem que ser organizada. Jesus era organizada, colocou todo mundo sentadinho sobre a relva, e tendo mandado que a multidão assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou. Você quer conhecer uma liderança? Olha se ela ora sempre antes de resolver qualquer coisa. Jesus tomou o pão e fez o quê? Ergueu os olhos ao céu, apresentou ao Pai. Um bom líder aprende a falar com Deus. Um bom líder é aquele que fala com Deus antes de resolver qualquer questão. Um bom líder é aquele que conversa com Deus antes de resolver qualquer questão. Jesus, ele olhou para o céu e falou com Deus, aí ele abençoou. Jesus olhou para o céu e fez o quê? Aleluia! Quando um judeu levanta a mão, está dizendo alguma coisa. O judeu sempre põe a mão acima da cabeça. Isso quer dizer para ele que Deus está acima de tudo. Deus está muito acima dele. Ele tem o entendimento de que Deus está muito acima dele. Por isso ele levanta a mão acima da cabeça, dizendo: acima de mim tem um Deus. Então quando Jesus levanta a mão para abençoar, ele está olhando lá para cima, para o Deus que está no seu trono e falando com ele. E a Bíblia diz que ele abençoou. Ele abençoou. Um bom líder, ele sabe abençoar. Jesus ensinou que o melhor perfil de liderança é aquele que fala com o Pai, é aquele que abençoa. Então Jesus, ele abençoou, tendo mandado que a multidão se sentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou e fez o quê? E partiu ou repartiu os pães, deu aos discípulos, e os discípulos o que é que Jesus fez? Ele olhou para o céu, abençoou e repartiu. Posso te falar uma coisa? Um bom líder não divide, um bom líder reparte. Um bom líder não divide, um bom líder reparte. Se você tiver algo na sua mão e partir ao meio, você consegue entregar ele para mais uma pessoa, você e mais uma. Mas se você tirar uma faísquinha, você consegue entregar para muita gente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Igreja não divide, igreja reparte. Líder bom não divide, líder bom reparte. Jesus repartiu e não dividiu.
deu na mão dos. Deixa eu te fazer uma pergunta. O difícil é fazer o milagre ou distribuir? Não, fazer. Você sabe fazer milagre? Quem aqui sabe fazer milagre? Levanta a mão. Ninguém sabe fazer milagre. Ninguém sabe. Mas qualquer crente pode repartir. Ninguém de nós, pastor, sabemos fazer milagre. Mas todos nós somos chamados para repartir. Jesus, ele orou, abençoou, multiplicação. Multiplicou, ele veio para os discípulos e entregou na mão deles. Na mão de cada um. Falou, agora vocês vão repartir com a multidão. Jesus fez um milagre e deu na mão dos discípulos para distribuir. Sabe o que eu quero dizer? Chega alguém aqui à frente para receber a oração. É Deus fazendo milagre e pondo na mão do pastor para distribuir. Chega alguém aqui enfermo para receber a oração. É Deus fazendo milagre e colocando na mão dos obreiros para distribuir. Fazer nós sabemos, mas distribuir nós podemos. Qualquer de nós podemos distribuir. Não sabemos fazer, mas podemos distribuir o milagre que Ele faz. Aleluia! O Espírito de Deus está nessa casa. A presença de Deus está nessa igreja. A presença do Espírito Santo está entre nós essa noite. E Jesus hoje está dando algo na mão de discípulos aqui para aprender a distribuir. Jesus hoje está formando liderança com capacidade de distribuir essa noite. Pessoas aqui jamais vão esquecer essa mensagem, esse estilo de hoje. Vai sair daqui como bons obreiros que aprendem a distribuir o que Jesus dá na mão deles. Aleluia, glória a Deus. Então o que acontece? Jesus deu na mão dos discípulos, os discípulos a multidão. Jesus deu na mão dos discípulos e os discípulos a multidão. E comeram quantos? Comeram todos. Não comeram alguns, comeram todos. Comeram todos e saciaram-se. E levantaram os pedaços que sobejaram. Quantos cestos? 12. Comeram todos e saciaram-se. Quando você ler o Salmo 23, você vai entender o que é saciar-se. Nós encontramos no Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes. Uma ovelha só se deita depois de se alimentar o suficiente e estar totalmente saciada, satisfeita. Então ela vai sobre a grama verde e se deita. Só quando ela está totalmente satisfeita e saciada é que ela se deita. Então aqui estavam todos totalmente satisfeitos, porque comeram todos e saciaram-se. Estavam sobre a relva, ovelhas sobre a grama, depois de saciada, todas ali sentadas em suas posições, mas estavam totalmente saciadas. Um bom líder oferece alimento aos seus. Um bom líder oferece sustentabilidade aos seus. Lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar e faz sobre os verdes pastos. Verdes pastos é o que? É uma grama nova depois da chuva. Verdes pastos é uma grama nova depois da chuva. A grama nova depois da chuva é o alimento mais nutritivo de que uma ovelha pode receber. Grama nova, macia e cheia de nutrição. Isso é fortalecendo as ovelhas. Ei, tem alguém sendo fortalecido essa noite? Porque o alimento aqui é bom. O alimento aqui é bom. O alimento aqui é nutritivo. E eu quero que você sacie essa noite com aquilo que Jesus está lhe dando. O que Jesus está lhe dando essa noite é para você saciar, estar totalmente satisfeito. Essa noite só não vai ser saciado quem não prestou atenção na palavra, quem não prestou atenção na mensagem,
mas agora sobra um cesto cheio para cada um. Jesus não questionou por ter chegado com o cesto vazio, mas jamais deixou sair de lá com o cesto vazio. Até então eles não tinham o que oferecer, mas agora eles chegam à presença de Jesus. Jesus multiplica, alimenta todo mundo e deixa sobrar um cesto para cada discípulo. Com cesto vazio não é discípulo, é qualquer coisa menos discípulo. Discípulo, pastor Luiz, que não tem o que oferecer, é qualquer coisa menos discípulo, porque um bom discípulo tem que ter o que oferecer, irmão. Um bom discípulo tem que ter no seu cesto o que oferecer. Obreiro com cesto vazio não é obreiro. Obreiro que não tem o que oferecer não é obreiro. Jesus deixou sobrar 12 cestos. Jesus está dizendo: vocês não têm o que reclamar, eu estou dando o cesto cheio para vocês. Eu quero ver liderança sair daqui com o cesto cheio essa noite. Eu quero ver líderes aqui com o cesto cheio. Eu quero ver você ter no seu cesto o suficiente para alimentar as pessoas ao seu redor. Jesus deixou sobrar 12 cestos, um para cada discípulo. Jesus está dizendo: vocês podem até vir a mim e chegar aqui sem nada, mas jamais vai sair da minha presença sem nada. Eu quero saber quem vai sair cheio daqui hoje. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. É terrível quando as pessoas têm expectativa e não encontram nada. É terrível. Alguém chega em casa correndo com fome e diz: mamãe, quer um almoço? Ela diz: não tem. Alguém chega na sorveteria, um calor imenso, e diz: eu quero sorvete. Diz: não tem. É terrível isso. As pessoas vêm aqui à casa de Deus com esperança, elas vêm aqui com expectativa, e se elas vêm aqui com expectativa, nós temos que atender essa expectativa. Como homens e mulheres de Deus, a igreja, a liderança tem que atender essa expectativa. Pessoas não podem sair frustradas da igreja. Pessoas não podem sair frustradas de dentro de um templo. Elas têm que ser saciadas. Certa vez Jesus estava no monte orando. Jesus estava orando no monte e os seus discípulos estavam ao pé do monte. A Bíblia diz que trouxeram um lunático, trouxeram um perturbado. Não sei bem se é um lunático, um perturbado. Trouxeram até os discípulos de Jesus. E chegou lá, os discípulos estavam em uma discussão com os fariseus. Os discípulos estavam em intensa discussão. A Bíblia diz que Jesus desceu do monte, e quando Jesus aproximou, diz a Bíblia que todas as pessoas correram até Jesus, enquanto os discípulos e os fariseus discutiam. O que me chama a atenção é que a Bíblia mostra que houve uma admiração daquela multidão se dirigir até Jesus. Você sabe por quê? Jesus tinha passado a noite inteira no monte. Ele chegou embaixo brilhando, como sempre acontecia com ele. A multidão, vendo aquele brilho no rosto de Jesus, ela correu até ele, porque pessoas que oram têm um brilho no rosto. Pessoas que oram têm uma presença sobrenatural dentro dela, que provoca um brilho extraordinário. Então correram até Jesus, e de repente Jesus perguntou: o que está acontecendo ali? Que discussão é essa? Alguém se levantou no meio e não disse qual era a discussão, mas disse: eu trouxe o meu filho até os seus discípulos. Ele se joga em lugares estranhos para morrer, é perturbado, mas não puderam resolver. Que triste ouvir isso de alguém que procurou o discípulo e não pôde resolver. Que triste ouvir isso de uma liderança. Foi procurado e sua expectativa não foi atendida. Não puderam resolver. É muito triste. Eu, como líder, me sentiria muito triste. Alguém chegar: eu procurei a igreja e ela não pôde me ajudar. Eu procurei uma liderança e ela não pôde me ajudar. Mas Jesus imediatamente foi lá e solucionou o problema daquele homem. Ao solucionar o problema daquele homem, antes disso, há uma conversa entre Jesus e ele. E
Jesus começa a conversar com ele e pergunta a ele se ele pode crer em alguma coisa. Ele diz: Senhor, o Senhor pode me ajudar na minha falta de fé? E o que foi que provocou a falta de fé dele? O que provocou a falta de fé dele, pastor Luiz? É os obreiros não poderem ajudar, é os discípulos não poderem atender. Em não poder atender provocou o quê? Uma falta de fé. E agora eles não acreditavam mais. Se Jesus não resolve aquela questão, aquele homem era um descrente dali para frente. Aquele homem era um descrente dali para frente, inimigo da igreja. Por quê? Porque não puderam resolver. Você é líder do ciclo de oração, você é líder de departamento, você é liderança geral. Não importa qual seja a sua função como líder, tenha o que oferecer para que não caia em descrédito. Igreja não pode cair no descrédito. Jesus imediatamente recuperou a credibilidade, porque ele resolveu a questão daquelas pessoas. Depende de como nós ensinamos as coisas, nós podemos ajudar ou atrapalhar. Vou te contar uma coisa aqui e já vou encerrar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você sabe por que Judas suicidou? Por que Judas suicidou? O que fez Judas desejar suicidar? Fala para mim. Qualquer um pode falar o que achar que é. Pode falar para mim. O que fez Judas suicidar? Pode falar, à vontade. É uma escola de ensino, tá? Depois eu vou falar o que fez Judas suicidar. Pois é, para ele é porque ele achou que não tinha mais salvação, falta de arrependimento. Mas por que Judas decidiu suicidar? José Manuel. Por que Judas decidiu suicidar? Eu posso te falar uma coisa que você nunca ouviu na sua vida. E está na Bíblia. Eu vou te falar. Eu não prego heresia. Eu prego Bíblia. O que decidiu Judas suicidar foi dentro do templo. Dentro do templo. A Bíblia diz, deve ser Mateus 26, que Judas subiu ao monte. E quando ele chegou junto com a multidão, a Bíblia diz que ele disse: aquele a quem eu beijar, esse é Jesus. Vocês podem chegar e prender. Ele chegou e beijou Jesus. A Bíblia diz que a multidão chegou e prendeu Jesus. A Bíblia diz assim: Judas descendo do monte, escrito lá, não dá? Descendo ele do monte, foi para dentro do. Chegando no templo, ele disse, está escrito assim, que Judas chegou para o sacerdote e disse: eu me arrependo de ter vendido o sangue. Alguns dizem que essa palavra arrependimento, ela não tem aquele peso de mudança total. Alguns dizem, mas lá no texto original não tem essa diferença entre o remorso e o arrependimento. Não existe. Quer dizer que a palavra de Judas era a mesma de todo mundo. Judas chegou e disse: eu estou arrependido por trair o sangue inocente. E o que é que ele fez? Ele lançou para cima se ele vendeu por causa de moeda, ele arrependeu, porque a primeira vez que ele jogou fora foi moeda. Então não era mais por causa de. Então Judas estava arrependido, porque jogou para cima foi moedas. E quando ele chegou para o sacerdote e disse: eu me arrependo de ter vendido o sangue inocente. O que o sacerdote disse para ele? Esse problema agora nasce o versículo do suicídio. E está escrito assim: e saindo ele do templo, foi se suicídio. Onde foi que ele decidiu suicidar? Dentro do. Por causa do que ele ouviu em cima do. Quem perdoava o pecado naquele tempo era por meio do sacrifício. Então ele foi na pessoa certa, no lugar certo, jogou a moeda fora, conversou com a pessoa que ele precisava conversar, mas essa liderança não deu para ele a atenção devida. Aleluia. Ele decidiu então se suicidar. Olha, cuidado com o que você prega aqui, cuidado com o que você fala aqui, porque isso provoca reações nas pessoas que estão aí. Cuidado, obreiros, que você prega em cima do culto de vocês, porque isso provoca reação em quem está ali embaixo. E só Deus sabe o que pode desencadear uma palavra mal falada. Nós, obreiros, temos que ser responsáveis por aquilo
quarta pregação. Eu quero saber quem aqui não está vivendo aquele momento de comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo, com a sua palavra, não tira tempo de oração, de jejum. É uma liderança assim, vai na igreja, dirige o culto, dirige o trabalho, vai embora. Eu quero saber se tem alguém desse jeito. Eu quero orar com você essa noite, para que você se torne aquela liderança responsável por divino. Se não tiver ninguém, eu vou dar glória a Deus. Se tiver, Deus vai tratar com vocês se você não se arrepender. Vou fazer o que Deus colocou na minha vida. Se tiver mais alguém, pode vir aqui. Eu vim aqui pregar uma palavra séria. Pode ser obreiro, pode ser de culto, não tem problema. Eu quero que você venha aqui. Você seja uma liderança responsável. Você seja uma pessoa responsável como crente. Aleluia. Pode vir, o Espírito Santo está falando comigo, vai vir muita gente aqui. O Espírito de Deus está falando comigo, vai vir muita gente aqui. Aleluia. E liderança tem que ter comprometimento. Liderança precisa conversar com Deus. Deus é seu amigo, Ele não é o seu inimigo, não. Deus não é o seu adversário, Ele é o seu companheiro. Alabaxereca por abacéria, aí me conversar, haverá um renovo espiritual aqui nessa noite. Haverá um tremendo renovo espiritual aqui dentro dessa igreja essa noite. E o temor de Deus cairá sobre nós agora. O temor de Deus descerá sobre nós agora. Agora, aqui no púlpito dessa igreja descerá o temor de Deus agora. Agora, recebam para eles o temor
visão e alcançar aonde o Senhor quer que nós alcance. Louvado é o nome do Senhor. Queremos agradecer o pastor nessa noite, pastor Josiel, por esta palavra. Acredito eu que para nós foi uma bênção e que nós que ouvimos ela possamos assim colocar ela em prática para a glória do bom nome do Senhor. Queremos agradecer a igreja, quer agradecer o nosso pastor. Vamos dizer para ele, pastor Josiel, que Deus continue te abençoando. Eu sei que a glória é do Senhor Jesus, mas a alegria nossa de poder ser abençoado pela palavra, através da sua vida. Que Deus em Cristo continue abençoando. Então nós queremos avisar aos irmãos que quinta-feira nós teremos um culto aqui. Estará o pastor Josimar pregando a poderosa palavra do Senhor, nosso Deus. E amanhã o pastor Josiel estará ali no Rio Liberdade, juntamente com o evangelista Alves, ali naquela localidade. Louvado é o nome do Senhor. Então nós agradecemos os demais obreiros, que a igreja, todos que aqui vieram acreditando que Deus falou conosco através da sua palavra, e agora nós possamos colocar ela em ação. E o pastor Josimar vai estar lá na congregação da missionária Égida, que ela dirige ali. Mas eu soube que parece que ela, se quiser liberar para outra congregação, não vai dar o poder. Então vamos ver se é verdade mesmo. Se for verdade, nós vamos para outra. Ela pode liberar o senhor para outra onde não foi também, que já veio aqui. De repente, sei não, mas parece. Então, é brincadeira. O pastor vai estar lá amanhã para a glória e louvor do nome do Senhor. Nós iremos, nesse momento, agradecemos ao Senhor. E queremos perguntar se tem alguém, porventura, que nessa noite ainda precisa fazer um conserto. A sua consciência mesmo lhe diz: eu não estou me sentindo seguro. De repente, a sua consciência pode estar Deus falando através da sua consciência, e você pode estar inseguro. Você pode estar dizendo: eu preciso fazer um conserto. Então aquilo que a gente pode fazer hoje não pode deixar para amanhã. Então você tem a liberdade, e nós chamamos você aqui na frente, se você quiser. Eu lembro, pastor João, uma vez eu vi, isso foi em Porto Velho, um cidadão, sua mensagem, sua pregando, me lembrei que o cidadão disse para uma pessoa que estava ali, disse: olha, você não tem mais jeito, a sua alma falou um bocado de coisa lá. E essa pessoa saiu tão revoltada de dentro da casa de Deus e disse: não quero mais ser crente. Eu lembro disso, lembrei agora, isso 22 anos atrás. Então isso é muito perigoso a gente falar, e depois que falamos não tem como mais pegar de volta. Então já saiu, é que nem uma brecha, que nem uma bala, como uma pedra que alguém atirou, jogou. Então, mais ou menos, ninguém consegue. O segredo é: eu tenho que pensar o que eu vou falar, tenho que pedir a Deus, e se o que eu quero falar, Deus está nesse negócio, Deus aprova. Então, é isso que a gente deve saber e pedir a direção divina, porque a última, que não é mal, é a direção divina. Louvado é o nome do Senhor. Então nós vamos orar, agradecemos ao Senhor Deus nessa noite pela palavra que foi pregada, tá? Deus continue abençoando, e eu quero convidar nesta oportunidade o pastor Claudemir, que despede nós em oração, e a igreja, após nós estamos saindo do nosso lar, eles que vierem vão retornar, vão acompanhar
visitante. Que Deus abençoe, continue abençoando grandemente e poderosamente. Glória a Deus. Querido, feche seus olhos e vamos orar a Deus. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez queremos louvar e bendizer o nome do Senhor pela palavra poderosa que foi ministrada aqui nesta noite. Com certeza sairemos daqui, meu Deus, com aprendizado, meu Senhor, para nós carregarmos pela